Boa noite, galera. Darlan Furtado na área, trazendo informações importantes para vocês. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu considero de extrema importância quando você quer obter resultados, que é o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga é um dos princípios do treinamento de força. Tem vários princípios, mas hoje nesse vídeo a gente vai focar nele. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando os princípios. Você também vai ver a real importância de você entender esse princípio. E hoje você vai ter toda a teoria sobre o princípio da sobrecarga, mas sobretudo o ponto alto desse vídeo, o diferencial que eu trago para vocês hoje é que eu vou explicar para vocês a forma prática de como fazer o princípio da sobrecarga na prática. Fazer valer com os treinos de vocês, você que faz o seu treino, você que é um personal trainer, você que é um treinador de atletas, você vai se beneficiar se você entender a teoria da coisa e quando você souber utilizar isso na prática, ok? Então, falando assim dos princípios do treinamento de força, galera, existem coisas no treinamento de força que não tá assim ao nosso querer. Ele vai acontecer independente da nossa vontade. E isso são regras, né? São princípios que norteiam o treinamento de força. E você precisa dominar isso, você precisa entender isso para que você tenha resultados, tendo em vista que ele vai acontecer de qualquer maneira. E por que isso acontece? Galera, quando eu me encontrar com o Papai do Céu, que eu morrer, eu também quero saber disso. Vou perguntar para ele: Papai do Céu, por que isso acontece? Por que as regras do treinamento de força valem tanto que não tem como mudar isso? Então, isso são princípios e princípios não podem ser mudados, eles são imutáveis, eles vão acontecer independente da nossa vontade. É a mesma pergunta que Isaac Newton fez quando viu a maçã cair. Por que a maçã cai? E ele foi estudar e viu que existia um princípio da gravidade e que não tinha o que fazer, que uma massa maior atraiu uma massa menor e isso era uma força chamada gravidade e não tem o que fazer. É uma regra da natureza. E os princípios do treinamento de força são regras da natureza. Eles vão acontecer independente do que você faça. Um exemplo claro disso é o princípio da continuidade. Eu falei para vocês que existem vários princípios e tenho como exemplo aqui o princípio da continuidade, que diz o seguinte, que você precisa continuar treinando se você quiser obter resultados e não tem como fugir disso. Seria muito bom se você pudesse treinar, parar e continuar ganhando, mas isso não existe, porque existe o princípio da continuidade. Outro princípio que eu posso citar como exemplo para vocês aqui é o princípio da reversibilidade, que é um princípio que eu já fiz até tem texto no meu feed no Instagram sobre isso, que diz o seguinte: o corpo tende a perder as estruturas que ele ganhou com o treinamento caso você pare de treinar ou caso você diminua a intensidade do treino. Tá vendo uma coisa como é importante você saber disso? Na hora de você trocar de treino, por exemplo, se você errar a mão nisso, você vai botar os seus ganhos a perder. Eu tenho visto isso na prática. As pessoas mudam o treinamento e começam a perder volume muscular. E elas não entendem o que está acontecendo. Elas estavam fazendo um treino muito mais intenso, muito mais forte, passou a fazer um treino de uma menor intensidade e começou a perder os ganhos, começou a perder volume muscular. E ela não se atentou nisso aqui, princípio da reversibilidade, onde o corpo tende a perder as estruturas que ele ganhou com o treinamento de força. Ok, galera? Então, galera, esses são os princípios. A teoria dos princípios é que eles vão acontecer de qualquer maneira, é uma regra da natureza, né? E eles norteiam o treinamento de força. O treinamento de força é regido por eles. E se você souber dominá-los, como isso acontece, por exemplo, eu não posso evitar da maçã cair, ela vai cair. Mas antes dessa maçã cair, eu posso ir lá, apanhar a maçã, catar a maçã do pé, e antes que ela caia e apodreça, eu possa me beneficiar fazendo uma torta de maçã ou comendo a maçã in natura. Enfim, eu possa me beneficiar da maçã. E no treinamento de força é justamente isso. É você dominar os princípios para que você tenha bons resultados, ok? Então vamos até aqui ao princípio da sobrecarga. Eu vou escrever aqui para entrar na cabeça de vocês.
sobre... Galera, e o princípio da sobrecarga, eu vou contar uma historinha para vocês, que é a história de Milo, que era um atleta grego, segundo as lendas da mitologia grega, que esse atleta, ele foi considerado o homem mais forte do mundo, e ele usava o princípio da sobrecarga. E como é que isso acontecia? Ele pegava um bezerro, nasceu um bezerro, e ele levantava esse bezerro todos os dias, até esse bezerro virar um touro. Então ele era o único humano na terra capaz de levantar um touro, porque todos os dias da vida dele ele levantou o bezerro. E ele foi acompanhando todas as fases desse bezerro. O bezerro foi crescendo, cada vez mais que o bezerro crescia, mais ele usava mais força e ele ia ganhando força. E essa teoria é justamente o que explica muito bem, elucida muito bem o princípio da sobrecarga. E como eu já falei para vocês a importância disso, sem ele nada feito. Os teus ganhos são, se você não observar esse princípio, como eu vou explicar daqui para frente, você não vai ter bons resultados, bons ganhos aí com o treinamento de força, ok? Então, a história de Milo é essa, o cara levantava um bezerro até ele virar touro e ele ganhou várias competições segundo as lendas gregas. Ele foi considerado o homem mais forte da história. Trazendo um breve conceito sobre o princípio da sobrecarga, a aplicação da sobrecarga, ela tem que ser de forma contínua, tá ok? Então assim, não adianta você só sobrecarregar. Essa sobrecarga ela tem que ocorrer de modo contínuo, passo a passo, sempre um a mais a cada treino, ok? Então a aplicação da sobrecarga é de forma contínua, galera, não esqueçam disso. Ela precisa ser de forma contínua, senão ela não vai ter o efeito desejado. Você passa um tempo com uma carga, depois você tem que lembrar disso. Você precisa continuar aumentando a intensidade do teu treino. E quando eu devo usar? É aí que mora o X da questão. Muitas pessoas vão dizer para vocês que é quando o atleta parar de progredir. Aí você pergunta, pô, mas quando parar de progredir, vocês vão concordar comigo que isso é muito abstrato, isso é muito vago. Como é que eu sei exatamente o ponto que esse atleta parou de progredir, que ele parou de evoluir? Então isso aqui é uma teoria furada. Não usem isso, porque isso não vai trazer bons resultados para vocês detectarem quando que eu tenho que usar o princípio da sobrecarga. E eu vou trazer para vocês o que diz a ciência a respeito disso, do momento certo de você, do teu atleta, você usar o princípio da sobrecarga. Então você deve usar o seguinte método para detectar se você já pode usar o princípio da sobrecarga nos teus treinos, ou para quem faz o treino, ou nos teus atletas para quem é treinador. É quando você consegue fazer 2 sessões consecutivas em todas as séries, 2 repetições a mais com o mesmo peso que você fazia. Ou seja, você já está treinando com um peso, você faz o seguinte teste: aumenta 2 repetições em cada treino que ele vem fazendo, em cada agrupamento muscular. E se ele fizer essas repetições, lembrando disso, que tem que ser repetições bem feitas. Não é aquela meia repetição, não é aquela repetição que ele não perde a eficiência do movimento. Então ele tem que fazer em todas as séries 2 repetições a mais do que ele já vinha fazendo com o mesmo peso. E isso vai caracterizar para o seu atleta que você já pode, que você já necessita de usar o princípio da sobrecarga. Isso é a forma que diz a ciência, o que diz as autoridades de treinamento esportivo, que você tem que usar isso para detectar se está na hora de mudar ou não. Ele não consegue fazer em todas as repetições, em todos os exercícios.
então não está na hora desse cara aumentar a carga. Dá mais um tempo para ele, o corpo vai fazer adaptações neuromusculares e fisiológicas, e aí sim, quando ele fizer essas 2 repetições a mais com o peso que ele vinha fazendo, esse cara está pronto para usar o princípio da sobrecarga, ok? E galera, quando a gente pensa em princípio da sobrecarga, se eu parasse esse vídeo por aqui, certamente você já ia sair amanhã na academia aumentando o peso, correto? Você já pensa em peso, isso remete à carga, sobrecarga, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que há várias formas de você aumentar a carga, e nesse sentido não é carga somente peso, é também a intensidade do treino, e há várias maneiras de você fazer isso, e eu vou explicar isso para vocês agora. Na prática, o que eu uso com os meus atletas e o que vocês devem usar com vocês é o que diz a ciência a respeito disso. E eu preparei esse esqueminha para vocês aqui para melhorar. Vocês podem printar aí o vídeo que vai estar tudo esquematizadinho para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, aumento. A setinha para cima aumenta, a setinha para baixo diminui. Então eu aumento o peso, né? A primeira regra aí, para você intensificar o teu treino. Aumento do peso e mantém as repetições. A quantidade de repetições se mantém inalteradas. Então você vai aumentar aí o peso e deixar as repetições. Digamos que você treina com 30 quilos e você faz 10 repetições no supino. Você aumenta para 35 e continua com 10 repetições. Galera, esses valores são meramente ilustrativos. Você não é para você usar isso. Depois eu vou ensinar a forma correta de você calcular isso. Mas isso aqui é só ilustração, ok? Só para facilitar o entendimento de vocês. Então, se eu treinava com 30 quilos, eu passo a treinar com 35 e mantenho as 10 repetições. Eu aumentei o peso. E isso é uma das primeiras formas que eu trago para vocês do esqueminha aqui, para vocês aumentarem, para usarem o princípio da sobrecarga. Segunda dica, muito importante também, é você manter o peso que você estava treinando e aumentar a setinha para cima aqui, ó, aumentar o número de repetições. Aumentou o número de repetições, ou seja, você permanece com 30 kg no supino, mas as repetições você, em vez de fazer 10, você vai fazer 15 repetições. Então, você, através das repetições, você usou o princípio da sobrecarga. Você estava treinando com 30 quilos e passou a fazer 15 repetições, tá? Isso é a segunda forma que eu trago para vocês para usar esse princípio. Outra variável que eu quero que vocês usem para aumentar a sobrecarga, para fazer a sobrecarga do treino de vocês, não é a intensidade, é o intervalo. Ok? Então, explicando para vocês aqui, você faz com 30 quilos, 10 repetições e você usa 30 segundos de descanso, você vai diminuir esse intervalo para 15 segundos, por exemplo. Lembrando para vocês de novo, isso é ilustrativo. O treinador de vocês ou vocês vão ter que adaptar isso a vocês. São números para vocês, para facilitar o entendimento. Então eu treinava com 30 quilos no supino, fazendo 10 repetições e com 30 segundos de intervalo, de descanso. E a forma que eu tenho de intensificar, de aumentar a minha sobrecarga é diminuir o intervalo para 15 segundos. E isso vai deixar o treino extremamente intenso. Aí sim, né? Você vai aumentar a intensidade do teu treino e é uma boa variável para você aplicar também esse princípio. Galera, outra dica pontual que eu trago para vocês e é muito importante é você, a setinha para cima, aumentar o volume do treino. E isso também é o princípio da sobrecarga. Você faz 4 exercícios para cada agrupamento muscular. Você aumenta isso, a setinha aqui, ó, aumenta para 5 exercícios. 5 exercícios para cada grupamento muscular. Então você aumentou o volume do teu treino, consequentemente,
o teu atleta vai sair mais ferrado do treino. Vocês concordam comigo? Então, nós usamos aqui o princípio da sobrecarga de várias maneiras. A gente pode usar o peso, a gente pode usar as repetições, a gente pode diminuir o intervalo e nós podemos aumentar o volume. Então, essas 4 variáveis do treino são importantíssimas na hora de fazer os ajustes de sobrecarga no treino do teu atleta. Lembrando que você só vai usar isso aqui quando você souber que já é hora de você fazer isso. E como você sabe disso? Do exemplo anterior. Lembra das 2 repetições a mais em cada exercício? Então, beleza? Você já sabe disso. Agora eu posso mudar. Então você vai usar isso aqui, ok? Uma outra coisa muito importante e científica são as regras para aumentar. Como tudo na vida, no treinamento há regras. Se você quer realmente resultado, se você quer realmente performance, o treinamento ele tem regras para você fazer tudo, inclusive aumentar o peso. Certamente, se você para esse vídeo agora, você amanhã vai chegar na academia e vai fazer a coisa errada. Porque isso aqui, esse outro esqueminha aqui é extremamente importante na hora de você aumentar a sua carga. E aqui eu vou falar de peso mesmo. Como regras para aumentar a carga. Aqui, ó, até sublinhar ela aqui várias vezes, que é para você se ligar nisso. Eu fiz uma enquete esses dias aí, aliás, uma enquete não, uma sessão de perguntas na enquete mesmo, no meu Instagram, e para saber se vocês conheciam isso. E para minha surpresa, 80% errou a enquete. E creio eu que, pelo dado o tamanho desse número aí, os que acertaram foram chute, foram carteando. Ok? Então isso até me assustou, porque isso é extremamente importante. Galera, a gente está falando de treinamento. E antes de eu começar isso aqui, eu quero trazer para vocês o seguinte. O treinamento de força, ele precisa ser bem estruturado. Sabe, tem pessoas que chegam no nível altíssimo com o corpo que deseja, o cara vira atleta de fisiculturismo, o cara às vezes não quer ser um atleta, mas ele quer ter um shape muito legal para fazer foto, para tirar onda no carnaval, para pegar a mulher, enfim, o objetivo do cara não importa, mas ele está conseguindo alcançar os objetivos dele e muitas pessoas não conseguem alcançar esses objetivos. Então o que está acontecendo? É aqui, galera, o erro está aqui, ó. O erro está no treinamento. Mas eu não consigo fazer dieta. Beleza, problema da dieta. Mas se você tiver uma dieta ajustada, um descanso ajustado, lembra que são os 3 pilares da hipertrofia? Dieta, treino e descanso. Digamos que os 2 estejam bem ajustados aí, a dieta e o descanso. Mas isso aqui está deficiente, acabou. Você não vai conseguir resultado, você não vai conseguir chegar aonde você poderia chegar. Você não vai desenvolver todo o seu potencial que você poderia desenvolver para chegar no nível muito mais alto, para chegar onde você queria, ok? Então, se liguem nisso. Tanto você que é personal trainer, você que é educador físico, você precisa aprender a prática dessas variáveis. A prática do princípio de sobrecarga, da sobrecarga. Isso vai trazer muitos resultados para vocês, isso vai trazer resultados para os clientes de vocês, consequentemente vocês vão ter muito mais clientes satisfeitos vão trazer outros clientes e vocês não vão ter agenda vazia, vocês podem ter certeza disso. Quando vocês se qualificarem o suficiente para trazer resultados de verdade para o público de vocês, os clientes de vocês, a história vai virar a página, ok? Então vamos lá, explicando para vocês aqui as regras para aumentar a carga. Galera, é bem simples. Vamos lá. Se você... a regra é essa, ó. Vou começar aqui com a regra, eu vou mudar de cor para facilitar para vocês aí. Mesma coisa, printa o quadro depois no vídeo, que fica aí mais fácil para vocês. 2 a 5% do peso para pequenos grupamentos musculares que a gente vai chamar de PGM. 2 a 5% do peso para pequenos grupamentos musculares. E
né? Essa era a enquete, e ninguém sabia disso. De 5 a 10% para grandes grupamentos musculares, né? E galera, tá aí outra dúvida que paira. Sempre tem uma dúvida dessa aí no meu direct, alguém perguntando o que são grandes grupamentos musculares, o que são considerados pequenos grupamentos musculares, e eu vou tirar a dúvida de vocês agora. Pequenos grupamentos musculares são os bíceps, os tríceps e os ombros. Esses são considerados pequenos grupamentos musculares. E os grandes? Peito, é o que sobrou, ó. Peito, pernas e costas. Ok? Então a regra é muito clara: de 2 a 5% para pequenos grupamentos musculares e 5 a 10 para grandes grupamentos musculares. Lembrando que pequenos grupamentos musculares são bíceps, tríceps e ombro, e grandes grupamentos são peitorais, pernas e costas. Galera, aí você pode me perguntar: Darlan, panturrilhas, abdominais, onde é que entra esses caras aí? Bom, gente, são músculos mais específicos, eles fogem um pouco essa regra. Depois eu vou trazer vídeos somente sobre esses grupamentos, tendo em vista que você usa esses grupamentos o tempo todo, então eles têm uma resistência diferente, são músculos que têm condicionamentos diferentes. Você, por exemplo, panturrilha, você anda o tempo todo, sua panturrilha trabalha aqui quase que o dia todo, diferentemente dos seus bíceps, que quase não trabalham. Então essa regra aqui se aplica justamente para esses grupamentos musculares aqui, ó, tá bom? Depois eu vou trazer informações, fiquem ligados no meu Instagram, no meu canal no YouTube. A gente está lançando o canal agora no YouTube também para ajudar vocês, e fiquem ligados nisso, que vai, com certeza essa informação vai boiar por lá. Então galera, exemplificando para vocês esses números aqui, se você faz, por exemplo, um agachamento com 60 quilos, 60 quilogramas. Agachamento é o que? Perna, músculo grande. A gente vai para a regra dos 5%, certo? 5% de 60 dá 3 quilos, 3 quilogramas. Então, galera, parece pouco, mas não é. Você imagina que você vai aumentando aí 3 quilos por mês. Digamos que você começou esse negócio em janeiro. No final do ano você vai ter mais de 30 quilos aí a mais nessa regra, usando o princípio da sobrecarga. E por isso que eu estou falando para vocês que a regra tem que ser obedecida. Porque já pensou se você bota aí 20 quilos? Né? Olha aí, 3 quilos a mais no treino de perna, você vai botar. Então assim, se você botar 20, quando é que você vai fazer a próxima sobrecarga? Quando é que você vai fazer aquelas 2 repetições a mais em todos os treinos para você fazer o princípio da sobrecarga? Lembra que eu falei para vocês que o princípio da sobrecarga é a forma contínua da coisa? Então isso aqui, se você aumentar demais, você vai perder a continuidade da coisa. Digamos que eu faça com 60 e coloque 20 quilos. Não é, tá vendo? Pela regra aqui só são 3 quilos. Mas se você analisar em um ano, isso aí dá mais de 30 quilos de aumento. E a tua musculatura, galera, vai responder proporcionalmente a isso. Quer ver uma coisa? Quando você entra na academia, você fica... começa a fazer calos nas mãos, né? Você fica dando porrada nesse calo e esse calo vai crescendo. Chega um determinado momento que o teu corpo se adapta àquela pegada e o calo para de crescer. E por que isso aconteceu? Porque você parou de dar porradas nele, a porrada está sendo a mesma, ele se acostumou com aquele estímulo e ele não vai crescer mais. Você vê que o calo ele cresce até um limite e para, ali ele para. E a mesma coisa ocorre com o princípio da sobrecarga. Se você não tiver obedecendo essas regras aqui, certamente você vai parar de evoluir. Isso acontece com a tua musculatura. O mesmo exemplo do calo acontece com a musculatura. Você precisa estar sempre dando uma intensidade a mais, uma carga a mais, um volume a mais, como eu já expliquei para vocês anteriormente, para que o teu corpo responda e você tenha muitos resultados, ok? Bom, galera, então como eu falei para vocês, eu trouxe a parte prática de como vocês usarem o princípio da sobrecarga
eu quero dizer para vocês que todas as informações que estão aqui são informações científicas. Eu não gosto de ficar citando estudos, autores, o ano, porque isso deixa o vídeo chato, né? Treinamento já não é um assunto assim dos mais, uau, nossa, que legal, entretenimento. Não é. Então a gente está aqui para aprender e vamos aprender da melhor maneira possível, sem ser chato. Então tudo que se vocês precisarem de referência, me chame aí nas redes sociais que eu vou mandar quais são os livros que eu tiro esse conhecimento, os artigos científicos eu posso mandar também para vocês, e é só para esclarecer isso para vocês. Tudo que está falado aqui está pautado em estudos de treinamento de força, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado você que é personal, você que é treinador de atletas, use isso com atletas. Eu uso isso com os meus atletas com muito sucesso, né? Vocês podem ver aí nas redes sociais os resultados dos meus atletas. Certamente vai trazer benefício também para os atletas de vocês. E por que não qualquer cliente que não seja atleta? Até um não atleta pode se beneficiar muito disso. Esse princípio aqui, eu fiz o primeiro vídeo, eu comecei por ele, porque eu sei que ele é extremamente importante quando vocês querem performance, quando vocês querem resultados. Desde já agradeço a paciência de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, marca o amigo que precisa desse assunto aí. Eu sei que tem muita gente, porque a maioria, na verdade, não observa isso. E é por isso que você vê tão poucas pessoas com resultados plausíveis, assim, resultados assim de nossa, que resultado legal, ok? Um abraço a todos.